Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar o vídeo, o vídeo anterior. E hoje na verdade é o mesmo dia, só no horário diferente. E aí eu vou continuar explicando, fazendo essas resoluções do que a gente começou a ver no sentido do conceito que rege o universo, no sentido amplo da estabilidade que a gente nos repara desse universo, que é o equilíbrio, é a estabilidade da nossa organização de entendimento mesmo, E aí o decaimento que nos faz acessível a partir das semelhanças que nos desconstrói na relação da matéria. E aí a gente vai ver a laborização desses espelhos nos ensinando a viver melhor, Então todos esses conjuntos rítmicos, eles nos dizem condições de escalar o que é bom e o que é ruim a partir da observação. Então não é nada que Deus chegou e falou, ele já construiu falando, entendeu? Ele já construiu falando, e esse falar foi passando de associação de valores para associação, até que a sensibilidade o descrevesse, do desespelhar, da representação sensitível, desconstruindo toda a importância que a gente considera a partir dos freios, Então a gente vai ver isso a partir da condição sistêmica de associação de valores dos homens, Os homens, eles têm superfícies de encaixe, e essas superfícies de encaixe produzem o que a gente chama de instrução. Então a instrutibilidade do homem está no poder dele contactuar as coisas, e o adestramento desse contactuar gera superfícies de controle. Essas superfícies de controle, adestradas no contactuar do homem, desintegra-se às matérias consensos de contacto. Esses consensos de contacto fazem desescalares, tanto acelerados quanto retardados. Quanto mais a gente desinstrui relações, a gente cria formas de encadear cadeias de estabelecimento decorrente, E aí essas cadeias, dependendo da plataforma e do contacto, elas vão desassociando valores que desempregam o homem e o bem do conjunto de homens associados a esses valores, que é a comunhão, a comunicação que desintegra essas informações. E essas informações que cooperam para o bem são destacadas bem pelo princípio harmônico. E tem vários conjuntos desses bens dentro do conjunto maior. Por isso, todo homem ele é pecador, até que ele consiga administrar os seus compassos de pecado, para que esses compassos ganhem proporções de resolução melhores para o bem. Então é uma desescalação. Então geralmente você vê a integral, mas desgeneralizando a integral, a gente tem
vários vínculos associativos de instrução motora. Então, nossas instruções motoras dizem emplacar motores a partir das associações contactuais. E essas associações desadestram a modulação energética a ponto de interferir e encontrar melhor encaixe para a resolução. E aí eu vou drenando esse encaixe e vou conseguindo força para desassociar toda desatenção que a placa motora tinha, né? Então olha, eu desescalar, eu estou desescalando a placa motora. Então eu estou falando assim, calma, pode fechar, não precisa de tanta energia, não precisa, isso, tá bom. Manda a energia em excesso para outro lugar, nem que seja pela boca. E aí, qual que é o sentido disso? O sentido disso é sentir isso e se apegar a isso, para que criar e embasar as variações de resoluções para isso, até que você consiga disso transcender-se na imaterialização de outro ser. Esse é o percurso, né? Mas assim, desfiando esse percurso para desafiar-se cada vez mais, nós elaboramos com conjuntos de concorrência, né? E desafiamos a nós mesmos nesses concursos para ver o quanto o ser consegue se desassociar de ser o que sente ser, dissentindo ser reversões do que é a partir dos contatos e dos treinos de contato para vários seres e várias matérias construídas por esses seres nas suas desadequações. Porque toda batida desbate algo e desrevela o desafinar da integração motora de alguém afinado. Logo, alguém desafina algo a partir das suas batidas, nem que seja um instrumento que desacordou-se a partir da ressonância consentida numa onda que desescala o hertz, né? O que a gente tem no volume de grave ou de agudo, né? Ou seja, a altura do pico da onda. Agudo, grave, agudo, grave. E aí, desse agudo e desse grave, a gente adestra os olhos. Agudo, grave, agudo, grave. E aí, desse agudo e desse grave, a gente adestra o sistema respiratório, ó. Agudo, grave. Agudo, agudo, ó. Grave, grave. E isso tudo revela o que está acontecendo nessas interseções de elos, porque as fibras que puxam para o grave e para o agudo despuxam a partir das associações musculares. E aí a gente tem até a mesma fala, aguda e grave. Aguda e grave, né? Então é cômico porque desassocia a constante, né? Vocês conseguem me ver falando uma constante porque é a que mais me natura, né? Que me desnatura no sentido de ser e estar. Mas eu consigo desassociar essa constante para fazer vários tipos de interseção nessa constante da minha oralidade. E tudo isso desemprega várias personalidades das minhas orientações musculares, das minhas placas motores, que dizem colinergias
as instruções que descarregam a melhor compactuação sobre as superfícies, né? Então a gente tem vários tipos de superfícies e vários tipos de contato que se adequam a elas, né? São instruções materiais que nos ajudam a variar as desassociações harmônicas que nos provocam sentimentos de renovação, né? Até mesmo o peso, ele reafirma a gente no controle, né? Agora, as ondas também dizem se apegar a nós, porque nós nos alimentamos dessas ondas solares. E toda a cor, ela tem inúmeros gradientes de descoloração de si mesma, a partir da atenção que o Sol ou as fontes de energia as empregam, no comprimento que as moléculas fazem para poder serem reveladas por essas ondas, ou seja, comprimentar as ondas. E essa associação de valores, que tem vários gradientes, ou seja, o espectro de decaimento dessa composição, desse arranjo harmônico, que é uma desassociação da água com o extrato da terra, que é o café, corrói nossa associação. E aí, desassociando isso, a gente desaprecia isso nas distensões de colher essas energias e colecionar e se envaidecer dessas coleções, né? Como se a gente se afiliasse a isso para gerar um vínculo nessas nossas constantes realizações de ser e entender que somos. Bom, então regenciando então essas ondas, nós temos as matérias, e as matérias, elas são uma desqualificação do homem abatido, né? O homem abatido é aquele homem que procura abater resoluções das suas necessidades. E quanto mais ele faz resoluções, mais ele procura se desequilibrar nesses crescimentos de sensibilidade. E então ele mais se conduz, né? Ele desassocia desafios para se debater com a matéria e procurar ressentir-se mais nessa sensibilidade, porque ele cria uma superfície de contato que dizem a fome nas placas terminais. E isso é a lei, né? Isso é o serviço, né, do homem. Bom, e disso que serve o homem, vamos enxergar isso em outra angulação. Dessa capacidade do homem de construir e debater com a matéria, ele consegue dizer que quer debater com outros homens para poder tentar associar valores de si, né, que ele construiu para si mesmo nesses homens. Um exemplo disso é a herança, né? A herança que é produto da imaterialidade, né?
a herança instrutora. Então a gente tem várias realizações de instruir, né? Ou seja, instruções. Instrução. Instrução é um termo com origem no latim instructio, que faz referência à ação de instruir, ensinar, doutrinar, comunicar, transmitir. Bom, e aí nesses ensinamentos, né, foi precisado de encontrar um instrumento de referência. E qual instrumento seria seguro? Essa é a questão. Qual instrumento é seguro? O instrumento seguro é aquele que segura o próprio homem. Entendem? Então é um sobre-humano que é o protagonista de tudo. E aí a gente tem a Deus. Mas se Deus vencer e se tornar e desaparecer para alguém, né, a importância desse superior, a gente vai precisar de alguém que desaponte a necessidade desse Deus. Então a gente tem que ter alguém inferior a nós, né, no sentido da maldade, no sentido das ordenações, da obediência. E aí a gente tem a escala de tudo, né? E essa instrução da obediência, que segura o próprio homem, é as armações. E todo mecanismo que o homem tem para trabalhar é uma armação que desassocia ele num ritmo de atenção. E distendendo essa atenção, ele controla. E ele se impõe na medida da obediência que permite a esse conjunto ser expresso. Logo, o cálculo ele tende a ser uma constante de harmonia num eixo que diz escala sobre proporções harmônicas. Isso é DNA. DNA ele é a sinalização da harmonia que deslimita o homem ser aquilo que ele é. Logo, quando a gente interjeita ou rejeita esse DNA, a gente desassocia o limite e deslimitariza. Logo, a obediência corrompe esse DNA. E essas corrompições são desassociadas por mensagens. São RNA, reações não aceitas de mensageiros que desassociam ao DNA, causando dano no núcleo, né? E existem várias formas de mensagem. A gente tem mensagens de tudo quanto é tipo, porque a mensagem é aquilo que não está em harmonia. A harmonia é a adequação, é a indexação. Ela não precisa de mensagem, ela entendeu? Ela é a aceitação suprema, ela é o grau de céu, de divino. A inaceitação é um conselho que diz necessidade de obedecer para chegar ao céu. Entende? E aí quando você está desobediente, você não pode ultrapassar essa obediência, porque se você ultrapassa a sua obediência, você lesiona o seu DNA, né? E o seu DNA é a vontade de trazer todo o seu ser para o céu, porque existe seres de você que está no céu e que não sai mais, entendeu?
seres que são você por natureza, por indexação gênica, né? Por sentir, por você ser simétrico, né? E estar sobrevivendo. Você entende essa moral? Bom, então, dessas instruções faladas, a gente tem a questão do angulando o manter-se o outro, né? O que significa isso? Angulando, persistir, né? O manter-sistir. Isso significa a questão da convivência, né? A gente convive com a natureza e colhe da natureza desintegrações dela mesmo para poder nos alimentar. E ela consente e coopera com isso, né? Porque a gente aprendeu a interceptar a natureza de formas corretas por conta dessa instituição aqui, ó. Então vamos lá. Colher da natureza frutas. Então, ó, cá, a gente colhe, né? E dessa colheita nós desescalamos essa colheita nas produções que nos faz frequentes. Então nós temos as colheitas dos frutos. E aí dessa colheita a gente aprendeu a colher os homens. E produzir nessas colheitas de homens produtos também de associação e adesão. Ou seja, confiança. Então, você angula, né? Angula o foco a partir de uma referência. E a referência é a confiança. A confiança é a harmonia. É a harmonia sendo expressa na relação. Então, quando existe a aceitação do assistir, né? Você consegue interpolar nesse assistir a busca por harmonia. E aí você vai vendo qual que é o nível de obediência que é pedido para o seu organismo encontrar a confiança que diz a harmonia em você escutar o outro, para você chegar no céu do outro. E se caso você se permita. Porém, a gente tem graus de ser e estar nesses céus. Então a gente tem os ângulos, né? E aí você trabalha esses ângulos, né? De cumprimentar esses harmônicos, como? Fazendo movimentos de adaptação colinérgica. Então isso é desenrevolver-se sobre o outro. E esses movimentos são as desafinações provocadas pelo outro nas suas reverberações. E aí, quando você consegue fazer isso, você supera o homem, do próprio homem, e consente a Deus a partir desse homem. E aí você procura o manter a partir de insistir, né? De você insistir no outro, acreditando que é possível.
sem medo, né? Não pode ter assim. O medo, desculpa, o medo é aonde você deve corrigir para chegar no harmônico, entendeu? O medo é o RNA mensageiro dizendo que está existindo uma colisão no DNA que desrange a harmonia. Logo, você precisa de organizar esse medo para não senti-lo e colher a harmonia no outro, que é Deus. De posse desse angulador, ou seja, administrador de movimentos, o ser, ou a árvore, ou qualquer outro ser, qualquer outra matéria, de posse desse angulador de controle vestuário, ou seja, de adequação na vida, vestimos nossos olhos desempenhando força na retaliação assistida. Então a gente veste os nossos olhos, a gente bate nos olhos até cicatrizar força de harmônicos. Veja você, ó, expressões artísticas na face. E tudo isso é vestigioso, né? Opa. Porque se o outro consegue, eu também consigo. Vejam vocês. Raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa, alegria. Existem várias tabelas de desfigurinização criteriosa para revelar no outro, na expressão do outro, um sentido. Então essas expressões faciais, elas são desenvolvidas a partir da fisiologia humana, observando os padrões do organismo. Logo, elas são harmônicas. As desincooperações dessa face são desarmônicos, buscando regências harmônicas para desexpressarem a si mesmo e obedecerem ao corpo, à fisiologia, a esse intóxico, né? Então nós vestimos os nossos olhos desempenhando força na retaliação assistida. Então isso é experiência de acordes em si mesmo, né? Porque quando você revela a si mesmo esses acordes harmônicos, eles lhe dizem a superação, ou seja, a afinação desse harmônico. Logo você se administra, né, nessas atividades e nessas angulações. O desoxigenheiros, né? Desoxigenheiros são engenheiros que conhecem a produção de materiais e que conseguem reorganizar as estruturas desses materiais para poder providenciar harmonia ou desarmonia. Então isso é desoxigenheiros, né? Destoamos o insumo de Keyarmar, né? O insumo de Keyarmar. E Keyarmar é o QI que diz querer armar, ou seja, entrar no plano da harmonia do outro, da planta, da pintura. Vocês já viram pintura, né? Para você entrar nesse plano da harmonia, você precisa de um desescalar de ondas, né? Ou seja, você precisa do complemento dela para poder conseguir investigar, né, tudo que essa figura te traz. Então sentir ela é se armar para ela. Então você precisa de queimar a sua instrução orgânica para se doar para essas destoações. E aí na nascente dessas faíscas de observação e desobservar elas a partir das contrações de desimpulsos, né,
complementados, você faz as contas. E essas contas são intuitivas, né? São capacitâncias musculares de absorver as instruções dessas imprensas, dessas pressões materiais sobre o dizer das ondas. Então essas contrações que ora desondulam as ondas familiares, buscando manobrar implicações de interposições nas aparências, elas são as debateções dos homens, buscando soluções para preservarem o que são, para encontrarem soluções mais estáveis de evidenciar sensibilidades, ou formas de treinar as desarmonizações para poderem melhorar as dinâmicas dos contrastes, as dinâmicas das passagens de marchas, né, aumentando o gradiente de adesão. Ou seja, buscando no conjunto dessa regência de ser a dissorção contáctil, né, com muitos gradientes de ordenações para os olhos, para os ouvidos, para a boca, para os narizes e para as mãos. E além disso, para as moléculas no interior do ser mesmo. Bacana, né? E aí isso gera isso daqui, ó. É o dar a mãozinha. É como se a sua célula fosse isso aqui, né? A sua célula. Aí quanto mais você vai fazendo, mais você vai criando superfícies de adesão. Você vai dando a mãozinha. E aí você vai interpondo essas mãozinhas e vai conseguindo maiores aderências ou menores aderências nesses controles. Isso se chama modulação molecular, né? É você pegar as contrações musculares e sobre desordenações celulares, acetilcolina, derramar o mandato da ativação colinérgica, desemulsionar as fibras musculares para desadequar-se às diretrizes energéticas que são desviadas por uma matéria. E aí, cara, você consegue drenar as desassociações materiais e até mesmo colher energia delas no autocontrole. E aí você olha, você vai colhendo assim, ó, e aí vai desafirmando a você qual que é a melhor desassociação a ela para você ganhar dela. E sempre você pode estar ganhando se você for obediente e acreditar nesse Deus nesse Deus de Deus usar, né? De usar a Deus nos outros. Entendeu? Isso é mecânica de harmônicos, porque essa é a regência do universo. É o decaimento exponencial que você permite na harmonia que você captura das coisas. E a gente tem que tomar cuidado na desassociação das harmonias impressas pelas palavras, né? As palavras, elas conflituam a harmonia verdadeira, que são os pulsos que decorrem os dígitos, e a gente expulsa esses dígitos a partir das contrações mineradas, né? Então as contrações mineradas são isso aqui, ó. Não é nada de entendeu? Só que é consentido você, depois de muito tempo, se associar a essas contrações
conseguir dissolver os impulsos que elas fazem na oralidade. E aí a gente tem treinado isso. Porém, é uma desinserção de inseridades dos impulsos colhidos, né? Então é uma recombinação de reações fisiológicas. Então a associação é muito mais derivada do que a associação natural. Então a moeda natural é a natureza, é a sensibilidade, são as ondas e os desimpulsos que elas buscam fazer na harmonia fisiológica dos seres que absorvem as partes, as fragrâncias delas, as fractâncias delas, até que as pessoas consigam fractais delas e complemento dessas fractais para desenvolver razões harmônicas e chegar nos céus ou porcentagens de céus dessas ondas, desses saberes. E aí na nascente dessas matérias que faiscam de contas, né, as contrações que ora desondulam as ondas familiares, buscando interpolarizar perguntas naquela inserção, se você não tem esse ângulo, se esse ângulo dessa matéria não é familiar para você, você pode adquiri-lo e convencer o seu conjunto a se preencher com mais esse ângulo. Logo você aumenta o conjunto de dados desses conhecimentos, do conhecimento dessa atração, dessa contração em função da observação de uma matéria. Então é colhendo ângulos. E aí dessas coleções de ângulos você consegue manobrar a sua receita, o produto que você tem de conjuntos de associações a essas matérias. E isso gera interposições nas aparências de você, porque você consegue admitir contrações desimpontâneas mesmo sem superfícies de adesão dessa matéria, só pela experiência, só pelo poder da experiência que você já teve. Então isso é retorno de passados, né? Interessante, né? Se o pneu das reações nucleares destituir os átomos da responsabilidade de ser, ou seja, se o pneu, o arranjo nuclear de uma matéria, expressando a integralização, se destituir, os átomos, a capacitância atômica, eles se desresponsabilizam de ser. Logo, eles perdem razões de ser. Sem razões de ser, eles desacordam as moléculas, principalmente da periferia, até que o núcleo perca a sua expressão. E ele luta para se reexpressar. E às vezes esse núcleo ele se reexpressa buscando adequações que são decaimentos da sua nascente, da sua regente. E esse decaimento ele faz uma ecoplanalização da onda superior do núcleo pai. E aí essa ecoplanação busca um plano inferior, porém com a contração, a responsabilidade de processar os dados, né? Tomar as contas que o pai fez no plano. Então é como se fosse uma desintegração a partir de escala. Então vai ser o mesmo? Sim, às vezes vai mudar um pouco, vai,
porém vai ter o mesmo plano de servir, né? Ou seja, então as matérias sobre os núcleos de efeitos servem e tem o mesmo plano de servir na harmonia da responsabilidade que o Sol entrega a partir dessa desemenda associação de ondas, né? Que desemenda as reações, né? As referências das reações que as matérias fazem por desaparecerem sobre o Sol. E aí ele desaparece, o que é para fissionar na parte das ondas que desintegralizar os seres que as descomprimentam. Ele desaparece e que é para fissionar a parte do ângulo que lhe vale a atenção copiada, é dessa cópia a arquivogerência desculpindo tenta se aproximar da graça. Acabou que ficou um pouco bem denso, né? Então vamos lá, ó. Se o pneu das reações nucleares destitui os átomos da responsabilidade de ser, o núcleo ele desaparece e o que aparece e o que é para fissionar, né, a parte do ângulo que lhe vale a atenção copiada, né, ou seja, o decaimento a partir da fissão de um núcleo é dessa cópia a arquivogerência desculpindo, né? Tenta se aproximar da graça. Isso aqui tá mais para aquela relação de adaptação sobre fissão, né? Então você tem uma fissão e aí essa fissão ela faz com que a matéria que foi fissionada por algo ela tente complementar essa fissão para ela continuar sendo harmônico. Se ela não consegue complementar e superar esse agente de fissionação, ela sofre a fissão na integralização dela. E aí só um instante. Bom, e aí o agente fissionador ele desintegra, né, ele meio que descobre esse núcleo, né, esse invólucro, e aí dissolve-se todo, né, aquela dissolução toda a partir da despontuação. Vamos ver isso aqui na imagem. Fissão. Fissão, ato ou efeito de fender, de cindir, de separação. Olha só. Quando a gente tem a fissão, né? Vejam você. Um agente de fissionação bateu em um núcleo, em um átomo, e chegou ao núcleo desse átomo.
ao chocar, ao colidir, esse átomo ele se dividiu, né? Só que o impacto dessa divisão dessa colisão que dividiu foi tão forte que explodiu toda esse átomo, desencobrindo todo ele, né? E aí essa energia, né, que chocou, ela fez uma colisão constante, né? Ó, vejam vocês, ó. Nêutron acelerado, núcleo físsil. Aí você choca, né? Pá! E aí esse núcleo ele é desagregado. Porém, parte das estabilidades se mantém estáveis. Só que o nêutron ele também desquebra-se, né? E ele continua a sua intercepção nos núcleos, né? E aí você tem uma constante de fissão, entende? Então você, ó, nêutron incidente, núcleo fissionado, pá, aí você tem uma constante de fissão desse núcleo. É o que a gente chama de reação em cadeia, porque como eu falei, os músculos, né, a sociedade, os harmônicos, a energia em si, ela é uma constante, porém ela só se diz inconstante a partir das associações que ela carrega. Mas toda carga que ela carrega desencarga algo, ou seja, uma desassemelhança de comprimento daquilo que foi carregado. E toda essa desassemelhança procura sua banda de energia a ser propagada, nem que seja uma matéria que lhe aceite. E aí a gente está cercado por essas energias. E tudo que é vivo, tudo que está acima da Terra, né, tudo que nos é cobertura de plano, que está sob o plano, tem o seu ritmo colinérgico, né? Tem o seu ritmo de vibração constante. Quando esse ritmo de vibração constante é interceptado por uma energia forte, por exemplo, uma colisão com o nêutron, a agitação ela vai tanto que desagita todas as ondas dessa banda. E a agitação de todas essas ondas dessa banda criam integrais de ondas desembalançando, né? E essas integrais de ondas desembalançando levam a toda essa banda e as matérias desembalançarem, se chocando com se chocando a partir dessa energia, né? Dessa colisão. Então olha só, olha o nome, colisão gera uma banda de agentes colisionados pela energia, que é a desassociação dessa banda, né? É a associação dessa banda. E aí eu vou falar com você que você, né, as suas células, elas no padrão celular de você, é porque isso aqui ele é bem difícil de entender. A gente está falando de ovinho, né? O ovinho bem pequenininho que a gente nem consegue ver se a gente tiver com ele na mão, né? E aí esses ovinhos são milhares, milhões que formam seus tecidos. E todos essas milhares, milhões têm superfícies de camadas de adestração com o meio, né? Então
Os mais sensíveis estão na regência íntima, né? Nas camadas mais profundas, e os menos estão em cima, porque eles sofrem mais desidratação de meios. Então, olha só, a gente tem essas terras dentro de nós que são conjuntos de associações de células. Então, esse conjunto de associações de células, na interligação e na matéria que os envolvem, são muito semelhantes. A semelhança é muito grande. Varia um pouquinho só por conta das faces de meio, né? Por exemplo, essa aqui, essa é a face mais íntima do órgão. Logo, né, se o órgão é assim, essa é a face mais íntima, logo aqui ela tem mais sensibilidade com os agentes do meio interno. E aqui, como é a parte externa do órgão, ele tem mais sensibilidade com a parte externa. E aí, reação em cadeia é você conseguir uma energia que desassocia essa célula, fissiona essa célula, que provoca dessa fissão a entrada desse conjunto de células que desencadear a distensão referida por essa energia. Então você tem uma reação em cadeia, porque você mandando um nêutron aqui, esse nêutron ele vai fazer um movimento em cadeia em todo esse tecido por conta dessa entrada. E aí isso vai desfissionar o tecido. Isso às vezes não é muito perceptível na hora, porém causa mudanças, alterações no DNA das células. E aí às vezes por exemplo, um alimento que te fazia bem agora não faz tão bem, porque houve a desassociação gênica das adaptações nucleicas de fazer recepção desse tipo de alimento. E tudo isso existe, entendeu? Existem essas associações de células para com as coisas, porque são discursos de ondas desimpulsionadas. Entende? Todo alimento vibra em uma frequência em contato com as células. E as células elas encontram a assistência metabólica para desvibrar a associação dessas regências, dessas decomposições, né? Não é verdade que todo alimento se transforma em energia na mesma proporção. Alimentos têm desondulações diferentes a partir das desestratações por absorção de nutrientes em processo de camadas. Logo, a indexação da energia nas moléculas vai ser diferente. O metabolismo vai ser diferente. O peso o peso desses minerais, desses nutrientes é diferente. Desfluir diferente, desindexar as células em formas diferentes. E tudo isso diz ao organismo adaptações em locais diferentes. Entendeu? Isso é reação em cadeia. E muito dessa reação em cadeia a gente vê fora, né? A gente tem a reação em cadeia, por exemplo, a cadeia alimentar e tal, mas no organismo também tem, né? E toda essa reação em cadeia, você tá vendo esses quadradinhos aqui na tela? Então, isso é uma desescalação em cadeia, né? Por conta dessas dimensões aqui de amostragem. E a gente tem que tomar cuidado com as energias, porque elas colidem com
com as nossas células, com as nossas integralizações. Você vê o fogo, o gelo, a água mesmo na sua forma natural, né? Falando isso, eu vou até tomar uma água. A água, o sol, a fala do outro, alguém tocando música, alguém colocando uma música muito alta, o som do carro, o som de alguém cortando um alimento. Tudo isso é energia, né? E todo plaque manda um gradiente de onda de energia, assim, ó, sabe? Com variação muito pouca de força. O nojo parte da desassociação de DNA, né? Que como eu expliquei, o DNA ela é a integração dos seus limites de harmônicos, né? Então toda sua célula ela tem um limite de descomprimentar os harmônicos que batem nelas, né? Que chocam, que colidem com elas. Quando esse harmônico excede o RNA mensageiro, a reação não adaptada, não ativa, ele tenta desavisar o DNA de que essa célula ela precisa morrer, se sacrificar para as células boas reflorescerem, né, fazerem as meioses e interferirem nessa reação, nessa colisão. Se colidir muito e houver uma reação em cadeia, não vai ter célula, todas as células vão sofrer desestruturação, todas as células desse tecido vão sofrer desestruturação no DNA, logo as propriedades do DNA vão mudar e isso pode causar uma doença imune, né? Uma doença no sistema imune da pessoa, ou seja, ela vai rejeitar o próprio tecido e vai desafirmar o desadequacionar que foi feito nesse DNA, essa lesão. As doenças neoplásicas elas têm esse contorno, né, de mudança no DNA, nos limites de harmônico. E aí uma pessoa desafinada, um tecido desafinado, floresce sem aviso, né? Vou mostrar para você, ó. Neoplasias. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Floresce sem aviso. E aí você perdeu o limite, né? Vai florescer sem um aviso, sem um consenso do limite. E aí olha só, se está florescendo sem o consenso do limite, se esse deslimitado for para uma outra região, aí a gente vai ter o tal do carcinoma. A gente vai ter a metástase, né? Metástase é esse tecido sair daqui para outra área do corpo e fazer desintegração em outros terrenos de célula. Entende? Vamos ver aqui, ó, metástase. Elas precisam de educação, mas elas foram deseducadas no núcleo a partir de fissão. Aqui, ó, isso aqui é um exemplo de metástase.
o câncer, né, a falta de obediência do núcleo de uma célula começou a florescer aqui nessa região, e aí dessa florescência, né, o organismo acabou levando sementes, né, dessa desobediência para outras regiões. E aí olha o que aconteceu: a metástase. Vamos pôr aqui metástase só para ler aqui para vocês. Metástases: as células cancerosas soltam-se do tumor, ou seja, da falta de harmonia, da falta de organização do núcleo, da insensibilidade de aceitar os seus limites de harmônico, né? Soltam do tumor original e vão para outras partes do corpo e formam novos tumores. Entendeu? É a disseminação de células tumorais. Então, para levar para casa esse armário dar sensação, descontelar ela no teatrócitos, vibrando defractalizos autoritórios de passa com essas estabilizações veiculares. Então é o seguinte: nós associamos valores nas matérias. Logo, as matérias descontroladas nos fazem associar descontroles e reconhecer as pessoas a partir dos deslimites de controle que ela exerce no ambiente. Logo, isso são usuários de ambiente que desmaterializarem valores, e às vezes valores até artificiais. Esses valores artificiais são desembalados em nós a partir dos ângulos de amostragem de conjuntos de veiculares, né? Você vê com os olhos e acolhe desses olhos, desses olhares, ângulos amostrais de sensações que desarmam em você a busca por indexação fisiológica do conhecimento acontestado. E aí, se você vê uma pessoa e desacolhe ela, né, na sensação fisiológica, desarmado de dados, você julga ela a partir da sensação fisiológica. Isso acontece a todo tempo, né? Porém, a educação religiosa, ela consente, né, entender que mesmo que a pessoa seja vista, né, na fisiologia de nós como um interjeitor, né, causa uma sensação desarmônica, essa pessoa ela tem sua natureza de colher harmonia, né? Logo, ela tem salvação. E aí, nesse armário, né, nesse conjunto de sensações fisiológicas que a gente guarda das pessoas, a gente diz conter na nosso lar, de desencarregar as pessoas como riscos de seres humanos e velá-las a partir dos teatros que foram citados quando a gente viu o desangular, né? Ou seja, a gente olhou para elas vibrando as difractalizações, né, que foram autorizadas por elas fisiologicamente nos ver, e de passar o que viu a partir dos espelhos de reação, até que essa pessoa consiga confiança para despassar um volume maior de dados. Se reaja à dor sendo afirmativo a ela, arbitrariando a onda do seu eixo comum, o desempenho em função de deondular um oprimidor de comprimidos banhados pelos contos dos controladores de um ritmo de conversar com Deus. Com Deus
com Deus, reação de complemento transitivo. Uma vez que nós ao tempo todo estamos buscando controlar nossas reações, a gente tem essa interjeição buscando descomprimentos de reagir. E aí a gente busca descomprimentar esse reagir a partir dos significados que a dor faz. Lembre-se, a dor ela é um conselheiro de informação sensorial. Ou seja, ela pergunta a você tem articulação para poder fazer uma superação dessa regência, desse agente transitivo de onda? Sim ou não? Se não, você diz a onda a diminuição que você tem. Então você reaja até ter afirmativas para a onda, para parar a onda que está desvibrando você e concorrendo com a sua estabilidade. E olha só, nesse jogo de habilidades e de se afirmar, buscando controles de reações e reagindo à dor até encontrar a harmonia que desdói a dor, você faz um árbitro, né? O arbítrio até desobedecer. Então, árbitro. Aquele que, por acordo das partes interessadas ou designação de tribunal, é indicado para dirimir uma questão mediador, juiz. É a autoridade suprema soberana. E aí você busca ser, né, para estar perto de Deus, essa autoridade em você. Só que você sabe que a onda que é superior, ela afirma você inferioridades. E essa inferioridades não é que você é incapaz, é que você só consome parte dela. E o consumo que ela pretende que você consuma é um consumo harmônico que desadequaciona você na sua estabilidade. Então isso é o árbitro de você estar na área andando. E isso aí é adjunto neuronal, né? De fazer sinapses, principalmente quando você estiver em locais, né, onde tem superfícies com variações de atividades muito grandes, que pedem de você várias reações e para poder desafirmar ou descoar dessas orientações para encontrar a sua própria orientação, seu próprio árbitro. Então, arbitrariando a onda do seu eixo comum, o desempenho em função de algo, ou seja, de deondular essa onda, desses sensos motores, um oprimidor, né? Então, dor é tudo aquilo que é inarmônico. Oprimir, dor, é você desobedecer a onda e chegar no harmônico. Então isso é oprimidor, é você jogar fora aquilo que a gente chama de ruído, né? Mas o ruído, ele é uma dor que diz a nós conselho para, né, o que você tem que investir para desidratar essa dor. Então isso é revelação, isso é exame de imagem, a partir do autoconhecimento das ondas de comprimidos, né? Então é um oprimidor de comprimidos. Então se você tá comprido, né, demais, a onda vai falar assim, ó,
Não fica comprido demais. Descomprime-se. Então tome esse comprimido. Faça isso até o final. Escolha melhores compromissos para conseguir terminá-los, né? Então, oprimidor de comprimidos apanhados pelos contos dos controladores, né, de um ritmo. Então, controladores de ritmo são fontes. E toda fonte ela quer que você entre no ritmo dela. Porém, você consegue afastar da fonte para poder encontrar o ritmo que você consegue entrar nela. Deixar ela entrar. Porque toda a fonte ela decai conforme o afastamento. E tem várias formas de afastar. Você pode ir para longe da fonte, ou você pode colocar anteparos dessa fonte que impedem que ela chegue em você com uma velocidade alta ou com um ritmo de onda alto. Então existem os intercedores de onda, né, os interdeoduladores de ondas. E aí existem essas ondas aí, ó, de conversar com Deus. Mas Deus, ele é a harmonia em nós, né? Quando existe harmonia em nós, as nossas reações elas não sentem dor, elas não consentem nenhuma dor. E aí você se conversar consigo mesmo e se convencer de que essa dor não é um eco de crédito a você, você despede ela a Deus, onda. E aí as suas reações de complemento transitivo conseguem administrar as adequações impressas e impostas por essas ondas. E isso lhe faz do movimento afirmações de vontade de movimentar em função desses adeuses. Sintetizando uma imagem, imprimindo ela em impulsos de escorais de estruturas residentes. Essa palavra é a chave, ó. Escorais. A gente sempre escora nossas superfícies de contato, e isso diz a placa motora instruções de destriangulares as ondas que são sentenciadas nesse contato, nessa colisão, pois elas desimprimem em nós o reflexo dessa pressão. E essa pressão ela é sintetizada nos pulsos que ela rege a partir dessa pressão. E quando a gente consegue adesão a partir desses contatos, a gente adestra a melhor consenso em nós de imprimir a sensação de contato em algo. Isso desescora em nós o contrato, a contração de desimpressar esse contato, a reminiscente dessa pressão dentro da gente, dentro das nossas razões fisiológicas. E isso muda tudo, porque isso faz florescer percursos fisiológicos mais harmônicos dentro de estruturas de pressões. E logo você prende essas escoras nos lugares certos, e você consegue raízes que desencobrem você nesses desimpulsos melhores locações de nutrientes retirados dessas ondas, né? Ou seja, você consegue sempre sair ganhando desses ecos. E os ecos, eles são decaições de ondas, né, de fontes. E isso lhe faz estruturas nas suas residências, né? São os cantos melhores para poder descortar fibras de grau superior sobre as dispressões que a gente faz. Vejam vocês, picos de fase de encontrar espírito espertadorial, né?
Espírito espertatorial. O que é isso? É você colisionar melhor as ondas, desenformando harmonias com a extração para com elas. E aí isso é o seguinte, é você chamar o Dr. Moisés e nessas ondas falar assim: Dr. Moisés, por favor, coloque um guarda-chuva nessas ondas para mim, para elas não disfuncionarem o meu ritmo cardíaco. E aí o Dr. Moisés, ele vai lá e olha o que ele faz. Dan, 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 dan. Opa, desadministrou aqui. Vamos lá, olha aqui. Tan, 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 tan. Ele pega o cajado e desencajada a onda. Pá! Aqui você não diminui não. Aqui você diminui. Aqui você não diminui não. E aí olha o que ela faz com as suas fibras do olho. Ela desencaixa a associação da musculatura que vai residir consciência, né, consentimento. E aí vai fazer vivo ou a disseminação da artificialização, da contração que você precisa para poder refinar os harmônicos. E aí você vai se sentir protegido, como esse cara aqui, ó, nas chuvas das ondas. Veja você. E aí como que faz isso? Vejam vocês aí. Seu corpo é uma casa de espíritos. E esses espíritos são fluidos que são desidratantes do seu interior a partir de regências desarmonizadas. E todas as desarmonizações, elas fazem os desencontros das ações que são precedidas pela harmonia. Logo, a armação das contrações musculares que você faz sobre a pressão nas matérias faz com que o seu espírito varie as localizações de desencontrar fluidos diferentes. Então existe uma difração de fluidos a partir das condições de calibres no seu interior. Tanto calibres de células quanto de residências dessas células, né? Que são conjuntos de células no seu interior. E existem muitas pressões nessas células. Pressões que dizem acomodar-se e ajuizar-se desse acomodamento para poder desintegrar você melhores harmonias com o meio que você está. E para você fazer melhores interpolarizações de espírito, ou seja, enviar mais espírito para um lugar do que outro, ou seja, o energia interior ou fluido de energia X, você precisa às vezes colocar barras nos desespíritos ou nas funções de desespiritimulado. E aí você faz, né? Você faz como programadores fazem. Você faz programas em você para desestimular as funções desespiritimos. Desespiritimulado, ou seja, desexcitações. E isso tudo é uma balança de controles, né? Porque você despesa barras de contração, de contenção em destilações fracionadas do espírito para algum lugar, e aí você preenche mais espírito em algum lugar. Isso tudo é coordenação, namoro com matéria, até a matéria casar em você
um espírito, uma adequação de espírito, ou seja, de energia, de onda harmônica. Logo, você não precisa de tirar e nem pôr onda. Você já é a harmônica. Você já é o amor. Você já tem armação para ser e estar com essa matéria. E aí a sociedade, ela sintetiza isso com várias matérias. Vejam você. Sala de estar. Né? Olha as composições. Aqui é um ambiente mais difícil, porém tem, né? Olha aqui, ó, associações de valores, né? E aqui você destreina, né? Você destreina ser e estar harmônico nessa associação de valores. Vamos pegar aqui violão. Aí você materializa os toques de pressões nessa associação até encontrar harmônicos que desarmonizam as funções dos desestimulando. E aí você não fica mais desestimulado, desestimulado. Porque existem efeitos, né? A gente tem vários sintetizadores. Agora eu vou falar do efeito borboleta. O efeito borboleta foi uma metáfora utilizada pelo meteorologista Edward Lorenz, professor do Instituto de Tecnologia Meteorológica de Massachusetts, para explicar a impossibilidade de previsão de fenômenos. Né, por conta do que? Do decaimento infinito das ondas, né? Porque a onda, ela nunca cessa, ela sempre decai em transição dos corpos e das matérias que dispõem ela. Então a energia, ela não decai, ela se transforma tanto que se transforma em matéria e se materializa em nós, nas nossas detecções. Então esse é o efeito borboleta. Só que existem regências a esse efeito que fazem a tal da hiperbole, que é uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas, né? Então, quando a pessoa quer desespiritualizar você, aqui ó, desespirituar os seus ritmos de emular o espírito, né? De fazer funções locais de namoro, né? De namorar matérias até encontrar harmônico. Ela desexpande você a partir de hipérboles. E aí são as reações não mensageiras, né? Os RNA mensageiros que não são convenientes, né? Que não tem par. E aí essas que não tem par, elas interferem em você, criando a exageração, né? E essa exageração, ela parte das raízes fisiológicas de conhecimento, porque toda matéria, ela diz ser agente de conhecimento, e toda agente que fala de uma matéria. Logo, a gente mama até imantar essa matéria, e os imantadores são os apertadores de hipérbole, né? E aí eles digitam as hipérboles. E essas hipérboles mal associadas, elas levam a desarmonizações das pessoas que buscam harmonizações com a matéria, namoro. E aí existem vários tipos de associações, e eles usam muito a ferramenta de Deus, né? Deus, reação de complemento transitivo. E aí, como Deus ele é o que afirma escala harmônica, porque ele é o infinito, a desarmonização
harmonização desse infinito, hiperbolarizando o que é finito, provoca uma superfície difícil de fazer o atrito, né? Ou seja, de tocar, como se colocasse sabão na matéria de tocar. E aí o sabão impede o toque, porque o sabão ele desafirma a superfície de contato. Então ela causa uma desarmonização, porque ela desatende o movimento de pressão. E o movimento de pressão é um movimento que controla a harmonia, que é desescalada a partir dos desespelhos da mente. Ou, se você preferir, a gente pode falar de rede neural, que é melhor laborização, né? A rede neural é isso aqui, ó. É você fazer labirintos de semelhação para poder construir interseções nos ritmos de descarregar as energias desespelhadas a partir das pressões. E todos os músculos que são associados por placas motores têm escalas na contração dessa rede neural. Vamos ver aqui, ó, rede sináptica. Então, aqui a gente já tem a rede sináptica. Esse aqui é o modelo das células dos neurônios, né? Vamos ver se a gente tem aqui lâmina, neurônios. Vamos ver os neurônios na lâmina. E olha só, olha o padrão dos neurônios em lâminas. A gente tem um axônio e a gente tem os dendritos, que são o corpo. Como no esperma, né? O dendrito ele é o flagelo. Ele é aquele que propaga os estímulos. E nesse dendrito a gente tem também superfícies de aceleração, que são as mielinas, proteínas de aceleração, ou seja, proteínas que conseguem despressionar a partir de camadas o discurso direto das ondas para fazer cálculos de transmissão sináptica. E aí, a todo momento que a gente diz trabalhar nesses territórios sinápticos, pensando e propagando esses pensamentos, a gente, por dispersão, consegue desamolar esse ambiente, procurando melhor regência nas transmissões sinápticas. Só que quando a gente tem tanto envolvimento, a gente tem os limites, né? Os limites de intercepção colinérgica. Quando você deslimita esse limite, você causa neoplasias, você causa danos nos DNAs dessas células. Então você tira o arbítrio delas. Aqui, ó. E aí você causa dano na associação que elas têm nos deslimitares de harmonia com essas matérias. No caso da sinapse, energia. Desemocionador de energias, para poder fazer essas afinações. E tudo isso despedala, né? Despedala sobre a sua homeostase, a sua pré-cognição, sua cognição e sua pós-cognição. Cognição de aceitar a regência de uma harmonia, de uma energia
que busca debandear a você a harmonia. Então, dentro dessa desescalação dessa rede neural, ou que a gente chama sinapse, de rede de neurônios, para as dessinapsizações, os desvios, as transduções de sinais pelo organismo, a gente tem várias formas de propagar. Como a gente despropaga as águas na nossa residência? Então a gente tem um modelo dos nossos interiores de neurônios, né? Então, quando você está no banheiro, né, e você está tomando banho, a sua água ela está indo para um ralo. Só que para esse ralo ele precisa de ser inteligente ou integrar-se em outros agentes para poder melhor distribuir essa água, para que ela não para que ela tenha direção contínua, né? Para que ela se torne contínua na sua utilização, ou seja, ela não se estacione aqui, ó. E aí a gente tem tubos de interligar agentes, né? E esses agentes são tubulações que vão, sob pressão, fazer os desvios dessa água para as localizações certas. Então, isso se chama varais de faz de contas, né? Faz de contas. Por quê? Porque existem as contas a se fazer nesses ver raízes, né? Então aqui é como se a gente tivesse uma planta e aqui as raízes. E essas raízes, elas descontarem com esses canais para que, sobre determinada pressão de água entrando, elas consigam eliminar sobre a sequência certa, né? Sobre a harmonia certa. E isso aqui, ó, você pensa que não, mas tudo isso aqui é harmonia. Aqui a gente tem uma harmonia, aqui embaixo a gente tem uma harmonia. Todo cano, ele é uma harmonia, ele é uma figura geométrica. E aqui a gente tem um padrão organizado nessa harmonia, para desescalar as pressões de água que ejecionam essa entrada, essa porta. Então é como se isso fosse o receptor, né? O receptor. E aqui a gente tem essa integral, né? Então essas raízes de faz de contas, rivais de faz de desacontas, né? Então tudo aquilo que mexe na pressão de entrada sensitiva, ou seja, senso de distribuir a reverberação harmônica, ela diz interjeicionar controle, ou seja, ela é maestra. Então aqui você vai fazer o que a gente chama de helicoidal, movimento helicoidal de turbilhação. Esse helicoidal, essas elipses aqui, elas são a partir da velocidade da pressão. Então, pressão vai gerenciar a velocidade da passagem. Agora, veja você, se existe alguma matéria passando com movimento, ela está com uma velocidade, logo ela tem uma pressão. Se velocidade é igual a pressão, você tem um discurso de onda aqui, ó, né? Você, na interjeição disso, você tem uma atividade. Então, a atividade ela tem a atividade X é igual à pressão da velocidade, né? Se a gente colocar uma massa, né, a velocidade ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Logo, a pressão ela pode aumentar ou diminuir, e a atividade dessa pressão pode aumentar ou diminuir. E isso é desarmonização.
Porém, nossos receptores, eles têm as suas afinações. E suas afinações no organismo são afinações de órgãos, porque eles dispulsionam a partir de órgãos, o despreenchimento, né? Então sempre vai ser despreenchido a partir desse movimento helicoidal, né? Sobre a regência das paredes. E isso faz as distributivas de uma sensibilidade maior. Então, além disso, você tem divisores da atividade. Então você consegue pegar uma onda grande e transformar em ondulazinhas. E tudo isso você consegue manter constante. Ou dentro de um padrão de desexponenciação, fazer a desconstante acelerado. Então, o movimento de desaceleração disso vai ser um movimento constante, um movimento assim que não para de uma vez, que não vai de um número para outro igual marcha, né? É um movimento escalar. Então é um movimento, a gente tem um movimento acelerado, movimento uniformemente acelerado e retardado. Vejam vocês. Então, logo você vai ter na atividade, né, o freio, né? Então, o que você vai fazer? Com esse freio, a atividade ela cai no desenvolvimento. Então, se você coloca esse movimento, vou pegar aqui porque eu liguei aqui o negócio. Quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumenta ou diminuirá de forma constante a cada segundo. Quando essa velocidade aumenta, dizemos que o seu movimento é acelerado. Quando diminui, dizemos que o seu movimento é acelerado. E vamos ver aqui, ó. Constante. O movimento uniforme é o deslocamento de determinado corpo a partir de uma referencial com a mesma velocidade constante. Então é esse movimento aqui, ó. Por que existe a constante? Por causa da pressão. Se a pressão é constante, a massa ela vai ser constante. Então, a harmonia gerenciada por essas tubulações, que diz helicoidar a passagem dos líquidos sobre a interjeição das paredes sobre uma pressão, ela faz a onda. E aí essa onda, ela diz o pulso. Que pulso que é esse? É isso aqui, ó. Toda interjeição de parede, ela diz contração nas periferias. Então você tem a parede aqui, ó, e você tem as descontrações nos momentos em que a atividade tem. Então você tem essa passagem e os elétrons nas orbitais dessa passagem desimprimindo os impulsos, né? Isso é importante entender no organismo, porque as coisas estão muito bem pressadas e tudo isso faz desorganização de regência nessa integração orgânica, né? E isso manda trazer ou dispara energia, entendeu? Porque existem placas motoras nos vasos, né? Vamos pegar aqui para vocês verem placas motoras. E o que isso diz, né, nessa constante? Placas motoras são esses que enviam energia, né,
se conectam aos vasos enviando energia. E aí, dentro dessa constante, quando você cessa, né, decai, né, vai decai a atividade. Porém, como no organismo tudo está sempre preenchido, tudo assim no quesito de tubulações sanguíneas, né? O sangue ele tá sempre em todo lugar. O que varia é os pulsos dentro do entendimento da inteligência do tecido hematopoético, distribuindo os nutrientes do sangue a partir das interjeições que ele faz com as paredes e tal. Então isso aqui é um tipo de distributiva, né? E aqui sai nutrientes e tal. E olha só, então a gente tem os V rivais de faz descontas, né? Então tudo que rivaliza a gente, né? Tudo que vê e cria um gradiente contrário a gente é o que interjeiciona o vaso, ou seja, faz constrição em vaso, né? E se a gente sente isso fora de nós, o nosso interior dissente a partir das conexões cerebelais. Então, a rivalização descontraciona a nossa constante. Logo, isso gera um pulso de aviso. E aí é como se fosse uma mangueira apertada, né? Então aumenta a pressão de saída aqui, ó. Porque você meio que pressiona aqui com o dedo. Mas esse dedo é um dedo subconsciente. É um dedo que desintercepciona a partir da imaterialização das matérias. E isso é os controles, tipo controle de televisão, aquele que tem infravermelho, né? E isso é uma característica de sentir a visão, fazer uma adequação de matéria sobre a visão e a musculatura de onda que a visão, o campo de visão tem na diferença dessas atividades em campo, né? Uma vez que dentro de um campo a gente tem uma visão. Só que dentro de um campo a gente pode variar essa visão em vários momentos, em vários planos. Logo, a visão ela pode chegar assim, mas ela sofrer variação nesse ponto aqui e continuar sofrendo várias variações. E aí o olho sofre aqueles piscos, né? Até conseguir entender o ritmo dessas variações. Você já viu lâmpada falhando? E aí ela começa a piscar em um ritmo, depois pisca em outro. Aquilo é uma comunicação da falta de harmonia da onda, do sistema de fazer a onda brilhar, ou seja, da passagem de energia. E aí isso revela a desarmonia. Isso causa estresse e causa investigação nos danos do ritmo. Então a gente tem que ver o que tem no ritmo e qual que é a adequação fisiológica que a gente precisa desembainhar para poder consentir a nós mesmos sobre essas interferências no ritmo. E existem vários tipos de interferência. E nessa tubulação, imagine vocês, e se alguma coisa ficasse agarrada nessa parede aqui, impedindo a passagem do líquido? A pressão dessas outras paredes iria aumentar muito, né? Porque ela ia perder uma porta, né? Imagina um rato vem e para aqui, ó, e tampa essa passagem, né? A pressão aqui aumentar, é a mesma coisa, né? Isso é sofisticação de inteligência.
por pressão. E essa pressão ela modifica o padrão da atividade da onda. Logo, o padrão da atividade da difratação dos fluidos. Difratação da distribuição dos fluidos. E como a gente está complementando com a fisiologia, os disfluidos que interceptam por você, quando eles têm constrição, eles desestressam, eles avisam por desestresse. A dependência, quando ela não é suprida, ela desestressa. Isso aqui é uma dependência desse sistema. Quando ela é impedida, ela desestressa. Desestressa pela alta atividade que ocorre aqui. Entendeu? Então, é um risco que é avisado. Isso é inarmônico para a harmonia conhecida. Logo, existe uma obrigação de desarmonizar o conhecimento para buscar harmonizar outro conhecimento. Ou seja, se armar, estirar e parametrificar sismos das companhias. Bom, esse é o conjunto de entendimento que a gente vai ficar vendo para hoje. E aí a gente acabou complementando todo o slide que eu preparei, né? Fazendo essa tal de busca por conhecimentos, né? Desassociações de conhecimento. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Era isso que eu queria passar para vocês hoje no complemento do vídeo anterior. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fui!